Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia de grande festa para a igreja no mundo inteiro, celebrando o dia de Pentecostes, o encerramento do tempo pascal, que celebramos com tanto júbilo e beleza em nossa paróquia, desde o grande tríduo na Semana Santa, onde nós contemplamos a paixão, morte e ressurreição do nosso Deus feito homem, que vence o pecado e a morte, obedecendo o Pai até as últimas consequências, até dar a nós seu corpo, seu sangue e o seu espírito. Sim, meus irmãos, Jesus, nosso Deus encarnado, Ele nos dá tudo o que Ele tem, mas mais do que tudo o que Ele tem, Ele nos dá tudo o que Ele é. Ele nos deu sua carne, nos deu seu sangue e nos dá o seu espírito. E vejam, isto que é numa ordem na história, né? Primeiro, Jesus nos dá a sua carne, tomando-a, como nós escutamos ontem, da própria Virgem Maria. Depois, na cruz, Ele nos dá o seu sangue, derramando-se todo inteiramente a nós até a última gota. E depois, ressuscitado, nos entrega o seu Espírito. Nós recebemos essas coisas na ordem contrária. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Recebemos o dom da vida que nos vem através desse nosso Deus. Depois, quando vamos começando a crescer na fé, nós recebemos o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Por que isso, meus irmãos? Porque nós nos unimos a Deus primeiro através da nossa alma e depois do nosso corpo. Também deveria ser assim através dos relacionamentos. Por isso que a igreja confessa e proclama que o matrimônio católico, ele tem como o ponto ápice, o mais alto daquele relacionamento entre o homem e a mulher, o último degrau a ser pisado, a união dos corpos dos esposos, a relação de intimidade conjugal. Por quê? Porque a entrega do corpo só se dá depois que se entregou o Espírito, que existe comunhão de valores, comunhão de vida, e aí depois também comunhão de carne e sangue, para que sejam geradas novas vidas. Vejam, esse grande mistério de amor que nós celebramos hoje, o Espírito Santo derramado sobre nós, é o cúmulo do amor de Deus. Ele não nos quer longe, Ele nos quer perto, mas Ele nos quer perto dEle, de forma íntima, de forma profunda. Deus não quer ficar somente ao nosso lado, Deus quer estar dentro de nós, como nos diz São Paulo em uma de suas cartas. Na verdade, se eu não me engano, é um discurso que São Paulo faz em Atenas, lá nos Atos dos Apóstolos. Nele nós somos, vivemos e nos movemos. É como diz também no Salmo, que nós rezamos com tanta piedade: não importa se nós estamos em pé ou sentados, deitados ou andando, Ele está do nosso lado. Mas com o Espírito Santo que desce sobre nós em Pentecostes, Ele não está somente ao nosso lado, à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa frente, atrás de nós, em cima de nós ou embaixo de nós, também está dentro, no mais íntimo de mim, mais íntimo de mim do que eu mesmo, como nos diz Santo Agostinho. E é lá onde nós devemos procurá-lo, dentro do nosso coração. Por isso, meus irmãos, não há fé, não há amor a Deus, senão a oração. A oração, nos diz Santa Teresa d'Ávila, é a chave que abre o nosso coração e nos faz encontrar a pessoa que mais nos ama, Deus. E aqui eu queria meditar um pouco com vocês o quão belo e profundo é esse mistério de Deus. Nesse mistério está contido o mistério da igreja. Nós somos católicos, meus irmãos, apostólicos romanos. Por quê? Porque, como está escrito nas próprias Sagradas Escrituras, lá no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do livro do Apocalipse, existe um lugar em onde Deus habita,
e lá será o lugar onde estarão aqueles que com ele viverão para sempre, o adorando e o louvando por toda a eternidade. E nesse lugar se entram por 12 portas, distribuídas de tal forma que justamente nos mostra que todos no mundo inteiro devem por ela entrar. Nessas portas estão escritas os nomes das 12 tribos de Israel, para dizer o quê? Que quem habita nessa cidade faz parte do povo que Deus elegeu, escolheu e foi cuidando e gerando e fazendo multiplicar. Mas essas portas, essa cidade, os muros dela são sustentados não por qualquer coisa, por 12 colunas. E nessas colunas, meus irmãos, não está o nome de nenhuma outra igreja, a não ser aquela que é fundada nos 12 apóstolos. No nome daquelas colunas está o de cada um dos apóstolos, daqueles que conheceram Jesus, daqueles que conviveram com Jesus, daqueles que com ele comeram, cearam, daqueles que escutaram o que nós escutamos agora no Evangelho: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles serão retidos. São esses 12 homens que escutaram isso, que estão ali com seus nomes inscritos nessas colunas e as sustentam e nos permitem entrar nessa cidade, para que nós possamos um dia adorar e contemplar a esse Deus que desceu dos céus, se encarnou no seio da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, não de qualquer jeito, desceu à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ressuscitou. É conhecendo esse Deus que Jesus nos apresenta, é vivendo a vida desse homem, que não é um homem somente, mas o próprio Deus encarnado, que nós deixamos que o Espírito que habita em nós se manifeste, se mova e nos faça dar e ter uma vida nova. Nós nascemos para isso, meus irmãos, para louvar e adorar a Deus, e só há um jeito de adorá-lo e louvá-lo, só há um jeito de amá-lo, é viver como Ele nos manda, como Ele viveu. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. E nós só conhecemos esse caminho, nós só temos essa vida, nós só aprendemos essa verdade por causa desses 12 homens que escutaram Jesus e que deram também, como ele, o seu sangue por nós. O vermelho das nossas casulas não é por outro motivo, meus irmãos, só há como receber o amor, o sangue e a vida do Espírito Santo se nós derramarmos a nossa vida, o nosso sangue, dando testemunho de Jesus, como os 12 apóstolos, que deram sua vida e seu sangue, perderam suas cabeças, foram flagelados, foram escalpelados, tiveram suas peles arrancadas, foram jogados em poço de óleo fervente, foram crucificados, alguns de várias formas diferentes, como São Pedro, de cabeça para baixo. Esses homens deram a vida e o sangue por nós, a Deus, e é esse o único caminho que nós temos para poder chegar a Deus, também entregar as nossas vidas e o nosso sangue a Ele. Por quê, Padre? Como, Padre? Nos unindo a Jesus. A igreja não é outra coisa, não é um amontoado de pedras, não é um templo, não é uma capela, é o corpo de Cristo. E aqui nós devemos imaginar que essa árvore, que é a verdadeira árvore da vida, em que Cristo está ali no meio sustentando o tronco principal, quando nós somos batizados, nós, como galhos secos, somos encaixados, enxertados, colocados nessa árvore, para que a vida que percorre essa árvore, essa seiva maravilhosa e divina que é o Espírito Santo, passe sobre nós, passe por nós e nos faça dar frutos que não são somente os nossos, mas também deles. É como se Deus pegasse essa árvore que é Jesus e pegasse a nós, galhos podres e secos, uns dão melancia, outros laranja, outros tomate, outros tangerina, outros limão, outros qualquer outra fruta, galhos fracos, meio podres, dá um ou outro fruto, e às vezes fruto meio azedo, meio estragado, mas Deus não nos despreza
Ele nos toma de onde nós estamos e através do batismo nos encaixa nessa árvore da vida que é Jesus. E aí, meus irmãos, começa a acontecer uma grande maravilha. O Espírito Santo começa a se mover em nós e a nos transformar. E se nós vamos abrindo o nosso coração, e não há outro lugar para abrir o nosso coração senão na oração, não há outro lugar. Se nós vamos abrindo o nosso coração através da oração, rezando e rezando muito, rezando perseverantemente, rezando as orações que a igreja nos ensina e rezando em intimidade a Deus como um amigo, conversando com Ele, falando com Ele, dizendo os nossos problemas, o que há no nosso coração, e começando a perguntar: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são os planos do Senhor na minha vida? Quais são os planos do Senhor na minha família? Qual é a opinião do Senhor, meu Deus, sobre como eu trato a minha esposa, os meus filhos? Qual é a tua opinião, meu Deus, sobre o meu trabalho, sobre o meu emprego, sobre o meu estudo? Conversando com Deus, abrindo o nosso coração a Ele, damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós e através de nós. E aí, meus irmãos, eu que era uma melancia, começo a dar melancia e algo mais. Você que era limão, começa a dar limão e algo mais. Cada um de nós vai fazendo aquilo que nos é próprio, mas além, fazendo as obras do próprio Deus. Isso são os santos. Os santos são esses homens e mulheres que se uniram a Jesus de tal forma, através dos sacramentos, através da oração, que começaram a agir não somente como homens e mulheres, começaram a agir como Jesus, como o próprio Deus, no meio desse mundo. E é isso que nós devemos fazer. Só que não há como fazer isso desprezando essa árvore, desprezando Jesus, desprezando a igreja. Não há. Não há como eu querer estar ligado à árvore que é Jesus e não querer estar ligado aos apóstolos. Não há como eu querer estar ligado a essa árvore que é Jesus e não querer estar ligado à igreja, aos bispos, ao Papa. Não há como eu querer estar ligado a essa árvore que é Jesus e desprezar os sacramentos que me fazem estar unido a Ele. O batismo. Meu Deus do céu, quantos pais aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, não batizam os seus filhos? Estamos aqui batizando. É muito bom, é muito bonito nós vermos na nossa igreja os jovens, alguns adultos se convertendo, entrando na igreja e sendo batizados. Mas que pena que isso está acontecendo, porque eles deveriam ter sido batizados bebês, pouco tempo depois de terem nascido e recebido a fé dentro de casa, pelo exemplo dos pais, pela frequência dos pais da igreja. Mas nós estamos desprezando os sacramentos, desprezamos o batismo, que é a porta do céu, desprezamos a confissão, que quando nós nos desligamos por causa dos nossos pecados, dessa árvore que é Jesus, podemos estar ligados de novo, quando escutamos da boca do Padre: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como escutamos do próprio Jesus no Evangelho de hoje: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Desprezamos, meus irmãos, a Eucaristia, vivendo a nossa vida diferente daquilo que Deus nos pede, nos afastando do corpo de Cristo, nos afastando do sangue de Cristo, porque antes nos afastamos do seu Espírito, desobedecendo a Ele, desobedecendo à igreja. Não há como estarmos ligados a essa árvore que é Jesus, desprezando a raiz, aquele lugar de onde Ele veio, aquele lugar que nos deu Ele, Maria. Não existe, meus irmãos, verdadeira união a Jesus sem estar verdadeiramente unidos à sua mãe, Nossa Senhora. Por quê? Porque se Deus é um só e não muda, o caminho pelo qual Ele veio até nós é o caminho pelo qual nós vamos a Ele. O caminho que Ele escolheu para vir a esse mundo é o caminho que nós tomamos para ir para o outro. Se Jesus precisou do sim de Maria, nós também precisamos. Se Jesus obedeceu Maria, nós também precisamos obedecer. Se Jesus amou Maria, nós também precisamos amá-la, porque nós não somos maior do que Jesus, precisamos seguir os passos dele. Se somos ou não cristãos, levemos esse nome às últimas consequências e façamos o que Ele fez. Amamos o que Ele ama, amamos quem Ele ama, e Ele ama Maria, meus irmãos. E não há nada que nós possamos fazer maior ou melhor do que o que Ele fez por nós. Nenhum beijo que nós tenhamos, nenhum beijo que nós possamos dar a essa imagem de gesso
é maior, é melhor ou mais incrível e mais absurdo do que os beijos que Jesus deu em Maria. Nenhum terço que nós possamos rezar é mais absurdo do que os pedidos que Jesus fazia a Maria: mãe, faz o meu jantar, faz o meu almoço. Ele que sustenta as aves do céu, Ele que faz as estrelas brilharem no céu, pediu para ser alimentado a ela. Tenhamos a humildade de, como Jesus, pedir a ela as graças que nós precisamos na nossa vida, meus irmãos. Nós renovamos hoje a consagração que fizemos no ano passado de nossa cidade e de nossa paróquia, a bem-aventurada Virgem Maria, suplicando a ela que ela abra o nosso coração, como foi por ela que o coração dos apóstolos foi aberto em Pentecostes, para que o Espírito Santo tenha espaço e liberdade em nós, para que seja feita na terra do nosso coração a vontade de Deus no céu, como nós rezamos no Pai Nosso, para que nós glorifiquemos o nome de Deus, como ela glorificou, para que nós possamos viver nesta vida já o reino de Deus, porque obedecemos o nosso Senhor através da Nossa Senhora, de nossa Rainha. Nossas vidas são dela. Alguns não aceitam isso, mas continua sendo dela. E se um dia nos encontrarmos no céu, nós e quem quer que ache que ela não é tão importante assim, no céu contemplará feliz, porque ninguém lá ficará contrariado. No céu contemplará feliz que a mãe de Jesus também era dele, e que foi ela que ajudou ele a subir aos céus, porque nós somos coisas e propriedades dela, porque Deus era todo dela, sejamos também todos dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.